Olá, esse é mais um Zoom Talk e hoje, Everton, a gente trouxe um cara do dinheiro, né? Com certeza, o cara dinheiro. das finanças. Ainda mais aqui no nosso estado, que é um estado do agronegócio, né? E o dinheiro do agronegócio. Exatamente. Né? Vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje, né, Marcelo? Vamos. Mais um cast começando. Seja bem-vindo para você que vai começar a acompanhar o Zoom Talk. Nosso bate-papo de hoje, pegar minha colinha aqui, é com um economista, com MBA em agronegócio pela Exalc, USP, e investimentos financeiros e Private Bank, é isso? Private Bank. Private Bank pelo IBMEC. Isso mesmo. Atualmente está como diretor operacional da Acreditares, foi superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia, Agropecuária, o IMEA, onde atuou ali por 12 anos. É cofundador e head em um dos primeiros hubs de inovação para o agronegócio no Brasil, o AgriHub, né? Isso. Isso mesmo. Essas palavras em inglês é muito americano. Gente. E tem expertise aí no ambiente do agronegócio. Seja bem-vindo, Daniel Latorraca, ao nosso Zoom Talk. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado, Marcelo. Everton, é um prazer estar com vocês aqui no Zoom Talk para bater o papo das coisas que a gente fez, né, na vida. Então, isso não tem prazer maior de estar aqui e contar um pouco da nossa história e tentar levar um pouco também da mensagem, né, da trajetória que a gente passa. Né? E, Daniel, para que nós possamos começar aí o nosso bate-papo, como que você entrou nesse ramo do empreendedorismo, principalmente nessa inovação aqui voltado para o agronegócio? Conte um pouco da sua trajetória. Perfeito. Eu acho que, assim, até um pouco antes disso, né, do empreendedorismo, assim, uma decisão importante da minha vida foi definir o setor que eu ia trabalhar, né? Então, foi o agronegócio. Então, eu comecei isso despertou na faculdade, né? Eu fiz faculdade de economia aqui. E isso, na época, era uma coisa que, para um economista, é importante, né? Tem muito economista também que trabalha fora da área, ou você tinha dois caminhos, ou você ia para ser funcionário de banco, ou você ia para fazer concurso público, né? Tem muito economista com concurso público, fiscal, tal, essas coisas. E eu sempre, assim, busquei e na minha vida, assim, ter desafios, e eu acho que, assim, o mercado privado combinava mais comigo do que... Então, começou aí, eu busquei um mercado privado aqui no agro do Mato Grosso, vamos dizer assim, tive uma trajetória nisso, e dentro do processo que eu tive a trajetória ali do agronegócio, quando eu galguei ali o cargo de diretoria, né, fui diretor do IMEA por algum tempo, eu já sempre tive essa veia o próximo desafio, né? E como a gente estava vendo um contexto que estava mudando no setor, teve conhecimento disso, então o empreendedorismo pintou aí na minha vida, né? E eu acho que, tenho certeza que ter participado de um projeto de inovação, de empreendedorismo, que é o AgriHub, que foi uma das primeiras iniciativas aqui do estado para isso, deu ainda mais gás para eu tomar essa decisão de, poxa, praticamente como diz o outro lá, né? Rasgar a CLT e vir pro mercado do empreendedorismo. Então foi um pouco dessa trajetória. Primeiro, definir um setor ou uma área que eu queria trabalhar, que foi lá no início, e agora mais recentemente, vamos falar assim, 5, 6 anos atrás, definir o empreendedorismo como um próximo passo, ser dono da própria empresa, né? E então agora, né, mais recente, depois de passar por uma superintendência, entender um pouco melhor o setor, ter esse desafio que realmente é o maior desafio que eu já enfrentei na minha carreira profissional. E assim, a gente sabe que é uma escolha complicada, assim, né? Pessoal, complicada você, vou sair de algo certo, já estou e você já estava no alto posto, né, do IMEA lá dentro, você já era diretor lá dentro. Como que foi chegar em casa assim e falar, olha, amor, eu vou largar tudo? Uma decisão ousada, né, Marcelo? Me aventurar. Não, boa, essa é uma boa pergunta, porque às vezes também tem bastante gente aí, né, que tem várias ideias, né? Eu sou um cara de várias ideias, então você botar a sua ideia em prática é complicado, né? Mas assim, isso é fruto, assim, tem que ter muito alinhamento, né? Quando
quando você parte, assim, eu já era casado, já fazia um tempo já, né? Tem que ter um alinhamento, obviamente, em casa, né? Sobre, enfim, os prós e os contras e todo o processo que iria se passar ali. Não é fácil, cara, sem dúvida nenhuma não é fácil. Mas é legal porque a Josiana, que é minha esposa, ela sempre me apoiou, né, nos projetos e, na verdade, querendo ou não, né, como eu falei, né, a minha própria trajetória no IME, ela é também, assim, ela não, tipo, se a gente tivesse essa conversa lá em 2009, eu entrando no IME ainda, sim, eu nem sabia que ia ter essa proporção que tomou. Não só pelo IME, cara, mas pelo agronegócio do Mato Grosso. Se a gente volta agora já praticamente 14 anos atrás, 15 anos atrás, na verdade, quando eu entrei no setor, né, aqui em Cuiabá a gente não tinha essa noção do que era o setor. Né? O próprio IME tem uma participação bem legal nisso, a FAMATO, a ProSoja, com todas as iniciativas que eles vieram de comunicação, do Senar, de vir para cima, assim, para o Estado entender. Então, aquela decisão lá de ir para o IME e ficar e dedicar bastante já foi uma decisão importante, porque, cara, eu trabalhei pra caramba, assim, pra chegar onde eu cheguei lá no IME. Então, assim, trabalhar e gastar tempo de final de semana e de feriado já não era uma coisa diferente do que eu fazia muito, né? Então, assim, foi um alinhamento, óbvio, mas tem uma questão financeira, isso é óbvio, mas foi bem aceito, foi legal, porque eu tive apoio, porque às vezes o cara também, às vezes, não tem apoio e aí complica, né? Mas no meu caso, não, foi diferente. Foi uma conversa que foi gradativa, não foi uma paulada só. Eu me preparei para isso, né? Então, tem um pouco disso, mas eu sempre digo o seguinte, eu falei, pô, eu me preparei, não sei o quê, mas a hora que eu pulei mesmo do barco, vi a situação, era um pouco mais difícil, era um pouco mais, um pouco mais, assim, desafiador, mas o que é legal é o seguinte, cara, você trabalhar com um projeto seu, né, que você definiu a direção, isso, sem dúvida nenhuma, só quem faz isso ou já fez tem a noção disso aí, né, o prazer que é. Você trabalhando, né, a tua empresa ela trabalha muito com a tecnologia. Sim. E você trabalha com um setor que, por mais que seja tecnológico hoje em máquinas e tudo, a cabeça ainda do produtor ainda não funciona tanto essa parte de tecnologia. Isso é um desafio ainda? Sem dúvida, sem dúvida. Pô, cara, isso é muito legal você falar, porque assim, quando eu decidi empreender, eu já decidi que era em tecnologia. Tinha que ser em tecnologia. No mundo que nós vivemos hoje, em especial, né, nesses últimos 10 anos, que foi essa loucura, né, tipo, e isso é interessante, né, tipo, tava meio que parado, de repente o cara vai lá e lança o OpenAI, né? Sim, tipo, ou agora você pode digitar ali no chat de GPT, né? Putz, cara, isso aí é outra revolução. Então, assim, as coisas estão acontecendo muito rápido. E, como eu falei, eu tive, assim, uma grande sorte na minha vida profissional de ter começado o AgriHub, de ter criado um projeto de inovação e ter entendido, na verdade, porque o IME é ainda um estudo de pesquisa, de estudo de análise, então a gente ia a fundo. Vai a fundo ainda o IME. Eu ia porque não estou mais, mas eles fazem isso até hoje. Então, para fazer nessa questão de inovação, eu tive que entender as empresas que estavam operando na tecnologia, o que elas ofereciam para o setor. E há uma disparidade. Como exatamente você falou, o setor, na verdade, assim, ele é altamente tecnológico, mas quando você para ver, ele é consumidor da tecnologia. Aqui no estado, lógico. Se pensar muito globalmente, é muita tecnologia. Sim. Só que, sei lá, o químico está vindo da Alemanha, a máquina vem dos Estados Unidos, né? Aquela história. E isso tem a ver até um pouco do que eu acredito também, né? Do Brasil, que já era um grande player, e o Mato Grosso, que já é o primeiro de soja, o primeiro de milho, de ter as tecnologias desenvolvidas aqui. Então, isso me motivou bastante, assim, porque no início, como eu falei, eu comecei essa história do empreendedorismo na minha vida e tal, com o AgriHub, né, apoiando empreendedores, levando os problemas do empreendedor, ajudando a tecnologia a ter o melhor fit, para que os produtores entendam a tecnologia também que do primeiro estágio, ou seja, da gente formar as tecnologias aqui e não só ficar consumindo a tecnologia dos outros. Porque quando a gente começa a construir empresas aqui, a consumir tecnologias aqui, seja do Mato Grosso ou do Brasil, tanto faz, eu acho que estamos no mesmo lugar, você começa a gerar mais renda aqui, você começa a gerar mais emprego aqui, você começa a gerar mais oportunidades para os jovens que vêm, empresas, com mais empresas você gera mais emprego, então, isso é animal, né? Sim, então, esse é um pouco da motivação que eu tenho
né, e que eu tinha na época de empreender, porque eu acho que isso é bem nobre, né, de se fazer. E quando a gente fala de tecnologia, há um processo ainda no meio rural, né? Todo mundo usa o WhatsApp, isso não tem dúvida. Uhum. Mas todo mundo usa o trator da mais alta tecnologia, tem internet no campo, tem várias coisas que a gente evoluiu bastante nos últimos anos. Agricultura de precisão, estações meteorológicas, isso tudo é uma realidade, cara. Agora, por exemplo, no setor que eu estou atuando, e aí que eu vi a oportunidade, se no campo nós estamos em 2050, vamos dizer assim, em tecnologia, dificilmente tem alguém no mundo que usa mais tecnologia que os nossos produtores aqui no estado. Para alguns processos, tipo, tomar crédito rural, nós estamos na década de 70. Entendi. E aí que a gente entrou. Conta um pouquinho, então, já que a gente já entrou na Acreditares, o que é Acreditares, o que vocês fazem hoje, o que vocês resolvem para o produtor? Bom, a Acreditares é uma empresa de tecnologia para crédito rural. Uhum. Como eu falei, tem alguns processos que, apesar de toda essa tecnologia, por exemplo, o produtor que vai tomar um crédito na forma tradicional, ele tem que levar uma papelada, um monte de planilha de Excel, imposto de renda, juntar tudo, levar para o gerente do banco. Aí, se for para um banco, ele entrega isso aqui. Aí, se ele for num segundo banco, ele vai ter que fazer tudo de novo, pegar os documentos e levar para o produtor. Cara, isso é... Isso independente do tamanho dele. Independente do tamanho dele. Lógico que quanto menor, menor vai ser a necessidade de documentos. Mas ele vai ter que ter os documentos, né? Documento, planilha, não sei o quê. Por quê? Porque no Brasil, o produtor rural ele atua como um empresário rural, hoje já movimento, tudo, só que ele é um CPF ainda. Ele não é um CNPJ. E isso complica um pouco a organização, até dos relatórios econômicos, das informações. E isso também tem a ver também com o modelo que foi criado no setor. Tal. Tem um recurso oficial ainda, que são as linhas do governo e assim por diante, só que essas linhas elas estão cada vez mais escassas, porque elas dependem do orçamento do governo para cobrir uma diferença de taxa de juros, vai ficar mais para os pequenos, é o famoso PRONAF, né, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar e tal. E o cara empresarial, que estava também utilizando essas linhas, começa a não utilizar mais, começa a ter dificuldade de obter crédito. A gente, por outro lado, né, se tem esse processo ruim aqui, por outro lado, está chegando novos investidores, FIAGRO, CPRs, CRAS, só que esse cara não tem acesso a esse processo porque não está organizado na documentação e assim por diante. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um modelo com base numa plataforma que se chama Agro Open Bank, onde o produtor se cadastra de uma única vez, a plataforma busca uma série de informações automaticamente, o cara, os imóveis, as dados cadastrais dele, o checklist socioambiental, o endividamento bancário e não bancário. Então já monta basicamente ali 40%, 50% do que ele teria que pegar na mão, então já começa por aí, já, a velocidade no processo. E aí com a inclusão das informações adicionais, que hoje inclusive, hoje ainda não, mas lá por março a gente vai lançar o app, ele vai inserir no app as informações, hoje ele envia, e aí a gente vai encaminhar para mais de 15 parceiros financeiros, para resolver o problema desde o capital de giro até uma compra de uma nova área. Legal. Então, a solução é essa, do produtor em um único local, ele ter todo o cadastramento das informações dele semi-automático, ou seja, com parte automatizado, que vai levar ele, vai gerar opções para ele de crédito, não só dos bancos que estão na região dele, mas também em outros bancos de atacado, operações estruturadas, que está lá na Faria Lima, olhando já o dossiê dele para liberar uma proposta de crédito para ele, caso ele queira. Caso ele não queira, por exemplo, vamos falar que ele não queira pegar um crédito agora. Ele está acessando o Open Bank do Agro, né? A plataforma chama Agro Open Bank. Então ele pode organizar todas as informações, ele deixar ali pronto, que o dia que ele quiser, por exemplo, pegar um crédito para alguém, ele vai encaminhar essas informações que já estão todas organizadas e ele vai ganhar, cara, em comparação com o processo de hoje, de 20 a 30 dias. Entendi. E hoje é quase impossível você falar de agro sem ter um investimento de banco por trás, né? De safra. Possível. É impossível, né? Quase, é impossível.
E A necessidade de crédito é muito alta, né? O cara tem que botar o adubo todo ano, semente, defensivo, aí ele precisa trocar a máquina, né? Sim. Aí ele quer aumentar o armazém, aí ele quer botar um pivô. O investimento não para, né? E tem o custeio também, que aumenta todo ano. Então, se o fertilizante sobe de 10% em relação ao ano passado, 20% no ano passado, aumentou em 20% a necessidade de crédito para aquele item, entendeu? Então, entendi. O quanto disso ainda é público e quanto disso já está com os bancos privados? se você pegar no Brasil, assim, pegar um geral do Brasil, hoje o mercado de crédito do Brasil é uns 900 bilhões de reais, ano. O ano que vem, esse ano talvez, quando fechar o relatório, já vai chegar muito próximo de 1 tri de reais. Esse é o mercado de crédito rural no Brasil. É um mercado gigantesco. Sim, Um terço desse, na verdade, menos de um terço hoje é feito pelo recurso oficial. o recurso oficial. Mais de 2/3 é feito pela iniciativa privada. Banco, tá? Que é outro terço, vamos colocar assim, a grossos modo. E tem mais um terço que a gente chama que é o crédito da cadeia de suprimentos, que é aquele crédito que o produtor, por exemplo, pega o prazo com a revenda. Então, ele vai lá na revenda agora e vai comprar os insumos. Vai comprar fertilizante, semente, enfim. Ele vai fazer isso, inclusive eles estão fazendo isso para a próxima safra. Então, se ele não tem um recurso do banco, ele pode se financiar na revenda. A revenda fala assim, não, eu te vendo isso aqui, só que você fica com uma obrigação para me entregar um volume X de soja, de sacos de soja, lá em março do ano que vem, que é a próxima colheita dele. Então, essa operação que a gente chama de barter, e é lastreada numa CPE, que é o Cédula do Produto Rural, é um dos grandes instrumentos de financiamento, representa 1/3 das operações hoje de crédito do rural no Brasil inteiro. E isso pode ser feito numa revenda, numa cooperativa, ou mesmo numa multinacional que você compre direto os produtos de químicos dela ou de fertilizantes. Entendi. Assim, é uma grande sacada, né? A questão do Bastante. que vai resolver, né, para a vida dele. Perfeito. De agilizar o processo, né, na parte de financiamento. Sim, e Daniel, a Creditares, a maioria dos clientes são aqui de Mato Grosso, você é de Brasil todo, como que funciona? Boa. Na verdade, sim, a Creditares ela já começou em 2 estados já, né? Porque ela começou na pandemia, né? Foi em 2020. Nós estamos fazendo 3 anos agora, inclusive, agora em fevereiro. E ela começou home office, né? Porque na época a pandemia tava forte ainda, né? Era início de 2020. Na verdade, tinha acabado de começar, né? A gente vai perdendo a noção do tempo, né? A pandemia tinha acabado de começar. E aí, assim, o que você vai fazer na pandemia? Vou fazer uma empresa, né? Teve gente que criou outro hobby, que assistiu live, né? Eu abri uma empresa. Mas basicamente assim, a gente começou já em home office, então eu estava aqui, e aí meu sócio estava em São Paulo, depois veio para Florianópolis, então ela sempre teve 2 bases, Florianópolis e Cuiabá. A gente já teve escritório em São Paulo, agora voltou a ter escritório em São Paulo. Então hoje assim, a gente tem 3 bases, vamos colocar assim, tem gente no Brasil inteiro que trabalha, tem em Campo Grande funcionário, tem interior de São Paulo, tem em Brasília funcionário. Porque a empresa a cultura da empresa já nasceu assim, né? Então tem muito da raiz, né, da empresa. Lógico que a gente nos polos a gente faz um trabalho, hoje é híbrido, tá? Então por exemplo, terça e quinta a gente se encontra nos nossos espaços. E eu tenho também, a gente tem o modelo de canais, né? Como é que a gente faz aquisição de cliente? A gente não usa muito canal direto, a gente desde o início começou no modelo de parcerias. Então hoje nós temos 17 canais. São de 2 tipos, vamos dizer assim. São os agrobankers, que a gente chama. São consultores, escritórios. Tem até escritórios de assessoria de investimento que hoje são bankers da Creditares. São Paulo, Curitiba, Tocantins, Luiz Eduardo Magalhães. São 8 ou 9 estados. E tem o sistema de gestão, que foi como começou mesmo os primeiros passos. Que é assim, os bankers é simples, né? Ele tem um escritório na região dele, ele capta os produtores e coloca na plataforma, a gente faz o processo. O sistema de gestão, isso aí foi muito legal, porque quando lançou a plataforma em 2021, que aí a gente, na verdade, lançou a plataforma não, a gente começou o protótipo em 2021 e lançou a plataforma em 2022, a gente começou o modelo assim, cara, vamos pegar os caras que já têm um nível de gestão alto.
Então a gente foi atrás do sistema de gestão RPs, o cara que faz o back-office da fazenda, quantos a pagar, quantos a receber, aquela, né, os dados financeiros e tal. E aí a gente fez parcerias com esses caras. Então hoje nós temos 7 hoje, sistema de gestão, onde a gente está, vamos dizer assim, por trás do sistema tem um botãozinho lá, ele tá dentro do sistema dele, ele tem um botãozinho lá, crédito rural, a hora que ele clica, ele cai numa página da Creditares. Né? Isso é o modelo um modelo de negócio que é chamado de embedded finance, né? Você está embebido no sistema do outro ali, mas ele está achando que está no sistema dele ainda, mas ele está pegando crédito na Creditares. Isso é interessante, assim, que sai um pouquinho daquele formato, né, de empresa tradicional, né? Total, cara, total. Você falou de cultura da empresa. Sim. E você, ao mesmo tempo, você tem um pessoal muito pulverizado, assim, sabe? E como que é, às vezes, transmitir essa cultura para esse pessoal? Boa. Nossa, excelente pergunta, cara. A gente teve que apostar muito em rituais, né? Porque uma empresa assim, né? Desde o início... Até, na verdade, assim, no início era espalhado mesmo, né? Aí, tipo, chegou acho que no meio do ano passado, falei, cara, vamos concentrar um pouco do pessoal, né? Porque também tava acabando, né? Já tava acabando a pandemia e tal. Então, assim, acabou virando um polinho aqui e o polo maior até em Florianópolis, que ficou marketing e a tecnologia, né? E o meu sócio, ele mora lá. Então, assim, hoje, assim, nós temos rituais, tipo, toda segunda-feira, cedo, 8 horas, tem uma reunião da equipe inteira, toda segunda-feira. Isso é sagrado, vamos dizer assim, né? Igual a missa de domingo, então... nós fazemos uma reunião e aí todos os setores participam e falam o que aconteceu, o que não aconteceu. Então isso é legal. Aí tem os avisos paroquiais também, né? Também a gente fala um pouco de novidade da empresa ou de alguma, enfim, de algum alinhamento que tem que ser feito e tal. Então, aí cada setor tem a sua reunião, alguns fazem diárias, outros fazem semanais, né? Setor de tecnologia é diário, setor de comercial é semanal e tal. E a gente tem os grupos também, né, do WhatsApp, né? Então, assim, a gente... e as plataformas de gestão, né? Então, a gente se encontra na tecnologia, né? Então, assim... lógico que, assim, é uma equipe de pleno para sênior, né? Tem alguns júniores, mas muito poucos. Isso foi uma decisão que a gente tomou na empresa, né? Então, de ter pessoas, assim, que... se autogerencia e para se autogerenciar tem que ter assim, mínimo de conhecimento do que está fazendo, porque é difícil você treinar uma pessoa. Eu acho que esse é o principal desafio, tá? Já falando. Tipo, você pegar uma pessoa nova e ela tá distante. Aí, cara, é ruim para treinar, às vezes a pessoa tá com dificuldade, você nem tá sabendo, entendeu? Então, assim, quando você parte para uma estratégia de ter uma equipe de pleno para sênior, que sempre foi a nossa batida até o final do ano passado, agora tá... até o final do ano passado, porque aí a gente botou alguns júniores. Aí, no final do ano passado para cá, a história do crescimento tem que crescer, né? Sim, então, claro. Mas a gente tem... cara, a gente tem uma sorte assim, muito boa dos caras que a gente botou para dentro, porque, assim, independente assim, da senioridade ou não da pessoa, né? É o comportamento. Então, assim, né, o cara querer entregar... E, assim, cara, tem reporte toda semana. Então, o cara tem que estar entregando, né? Se não está entregando, tem algum problema. Você tem que corrigir. Se não tiver correção, aí toma-se as providências. Mas, assim, cara, não tem muito segredo, não. É isso que eu queria... E é o estilo da empresa, né? É uma empresa de tecnologia. Eu não sei se todas as empresas daria. Não dá. Não sei, não. Tenho certeza que não dá. Hein, cara? Porque se você trabalhar com um mercado, alguma coisa física, é impossível, Sim, né? é difícil você trabalhar, às vezes... Já é difícil a distância, né? Aí é difícil tão pulverizado assim. Eu acho que realmente, cara, vocês estão conseguindo algo que é difícil de encontrar no mercado, assim, sabe? Assim, pelo menos no mercado mais tradicional, né? Ou mesmo digital, mas às vezes escritórios mais focados, né? Com equipes mais... Até eu escutei muitos empresários que trabalham com digital que também fizeram isso na pandemia, que esparramaram o pessoal deles com home office e tal. Hoje estão trazendo tudo de volta, assim, estão voltando para o escritório porque perdeu muito. Perdeu. Né? Mas aí tem uma diferença, né? É que ele tinha uma cultura antes. Sim, ele já tinha. Nós nascemos na pandemia. Tem uma Exato. diferença, assim, que é brutal aí, entendeu? Sim. Então, assim, e nós somos uma empresa ainda, assim, nós ainda somos uma empresa nova, né? Então, assim, nós temos, assim,
Na nossa empresa é o seguinte, eu estou falando, são poucas pessoas, cara. Então, se tem uma peça que não tá funcionando, isso é escancarado amanhã, entendeu? Porque se alguém para, bicho, o outro vai ter que dobrar o serviço, senão não anda, simplesmente não anda. Lógico que empresas maiores deve ter essas coisas, né? Mas, em especial, empresas que estavam antes da pandemia. Eu era diretor, né? Quando começou a pandemia, ainda estava no IME. Sim. E teve esses desafios, né? Então, assim, volta, não volta, tal, essas coisas. Mas, na minha empresa, a gente já começou assim e a gente tem esse ponto. A gente mudou o trabalho para híbrido, né? Então, é isso que eu já falei. A gente já evoluiu, sim, nesse sentido. A gente não é 100% home office. A nossa empresa não é. Sim. 100% home office. Apesar de ter pessoas que fazem home office 100%. Porque aí o cara tá lá em Brasília. Não tem como ele... sim, claro, sim. Mas assim, você falou um negócio que me chamou a atenção, que foi assim, a gente deu muita sorte das pessoas que você contratou, né? Que você colocou pra dentro do seu empresa. Não, nem todas as pessoas. Né? Mas assim, mas eu falo assim, definir o padrão, né? O perfil, né? Você acha que foi esse, assim, a receitinha do bolo? Assim, sem dúvida. Você definir, eu quero pessoas assim. Sim, sem dúvida, cara. Isso foi fundamental. Porque assim, é o que você falou. Você falou assim, na pandemia o pessoal começou a espalhar. Mas por que aconteceu isso, né? Isso é importante falar. Porque, cara, o cara aqui de Cuiabá bom, ele não trabalha mais para uma empresa de Cuiabá. Sim. Se ele quiser, lógico. Sim. Né? Se ele quiser, ele vai... eu tô falando de tecnologia principalmente, que é o nosso core. Inclusive, o cara que eu conhecia, que eu queria que, inclusive, viesse para a empresa ser um dos primeiros caras, o cara tava ganhando em dólar. Não tem como. Tem uns nômades digitais que eles falam, né? Não tem como. Os caras vão viajando no mundo. O cara trabalha no Google e mora em Cuiabá, cara. Isso é normal que acontece hoje, entendeu? Então, assim, ficou muito complicada a concorrência. Em especial na pandemia, que foi uma loucura. Quando a gente começou a empresa, foi uma loucura, porque assim, a nossa principal dificuldade era o salário, os valores estavam sendo pagos, os caras estão montando squad sem saber o que fazer, né? O squad se você montar um núcleo ali, a parte do que você faz, né? Um núcleozinho ali de 5, 6, 7, 10, até 10 dá pra fazer um squad para montar uma coisa nova, um app novo, uma solução nova. Pô, os caras estavam montando squad sem... Tanto é que isso é muito louco, né? Porque isso não durou muito, né? Sim. Mas aí a gente começou e tal, e aí a gente falou assim, cara, como é tudo muito home office, vamos atrás dos caras bons. Então a gente fez boas aquisições. Tipo assim, o cara que é o nosso hoje tech leader saiu da Pipefy. Então, tipo assim, a gente procurou muito, um exemplo, né? Mas assim, a gente procurou muito para encontrar os caras que já tinham alguma experiência boa e assim por diante. E hoje é o contrário, né? Se você olhar o mercado, os caras estão demitindo todo mundo, que é essa turma da pandemia. Que eles contrataram a loucura com preços de ouro, não sei o quê, botou um monte de gente na tecnologia, agora os fundos pararam de botar a grana no equity que eles acham que tem que ser a empresa, no valuation que tem que ser a empresa, e aí agora, tá todo mundo vindo pro mercado de novo. Aí agora ficou bom para contratar. É exatamente isso que eu ia comentar com você, assim. Você vê grandes empresas de tecnologia hoje demitindo a rodo, né? Até no Brasil já chegou teve empresas... Todo mundo. Tem uma fintech aí agora. Sim, né? sim. Demitiu muita gente. E é paulada, cara. 5 mil, 7 mil. Você viu? Tipo, tá louco. O outro 500, 300. Mas você acha que isso foi por essa excesso de contratação sem na dúvida, pandemia? Sem dúvida. Na verdade, agora é o seguinte, né? Na pandemia foi aquela, né? Tecnologia. Porque assim, já pensou? Você é um comerciante aqui, tava na Isaac Povas aqui agora. Bicho, seu negócio acabou. Ou você contratava alguém para fazer alguma solução de e-commerce, ou entrava numa dessas plataformas aí, Magalu e essas coisas, ou você tava morto, né? Basicamente é isso, né? Não tinha, tava tudo fechado. Então, assim, houve um boom muito grande, né? E ainda havia um excesso de liquidez no mundo. E esse excesso de liquidez, ele, né, trouxe muito dinheiro para o setor, né? Nós já fizemos rodadas de investimento, né? Inclusive, assim, a gente fez a primeira rodada em 2021, que deu o start na equipe e tal. A equipe de fato, né? A equipe de tecnologia, a equipe operacional. E a gente fez uma outra rodada no ano passado, mas já sofrida. Por quê? Porque mudou muito. A liquidez no mundo acabou. Sim. Né? Os bancos centrais, todos preocupados com a inflação que a própria pandemia deixou. Então, eles aumentaram a taxa de juros, então o investidor que está lá, sei lá, na Noruega, você, opa, vou mexer com esse negócio de startup, não, vou botar lá no tesouro do americano. Aí foi tirando. Esse foi depois virou 100, depois virou 1.000, e agora, assim, como é que é o setor?
o cara que quer captar, né? O nosso modelo também é híbrido. A gente já tem receita, mas a gente, para crescer, tem que ter investimento. Esses caras que pegaram uma baita grana aí em 2021, 2022, olha que eles deram uma tateada, pisaram um pouco na piscina do mercado que estava agora no final de 2022, falou, opa, peraí, a gente vai conseguir captar como a gente captava em 2021. O que eles vão fazer? O que é o cálculo que eles estão fazendo? Pô, eu tenho caixa para tanto, mas se eu demitir esses caras aqui, eu vou ter caixa 2 vezes. Então ele foi lá e começou a admitir a turma. Cara, a gente vê tudo isso acontecendo no mundo inteiro, mas você vê o Mato Grosso numa situação, não é diferente, mas numa situação um pouco mais tranquila, assim, digo, em relação até o resto do país, né? O agronegócio tem muito mérito nisso, né? De hoje Mato Grosso ser um estado um pouco mais pujante, né, do que o resto do país. Como é que você está enxergando daqui para frente, assim, tanto na parte do agro em si mesmo, mas da parte econômica também? Sim. Cara, assim, nós estamos bem desafiador, na verdade, eu acho, assim, cara. Assim, o agronegócio não é uma preocupação, como você falou, né? O agronegócio tem um potencial grande, vai continuar crescendo. Não precisa comer, né? O setor, por isso eu falo assim, uma das grandes decisões, por isso que eu voltei lá atrás do empreendedorismo, porque assim, foi uma grande decisão. Eu acho que para mim essa foi uma grande decisão. Naquela época ter entrado no agronegócio, porque quando o agronegócio explodiu, já tinha uma experiência bacana. Então, acho que o setor é a nossa vocação, né? Então, o Estado encontrou a vocação e está só aprimorando, melhorando. E a nossa ideia é exatamente ajudar nessa melhoria e que não falte o crédito. Porque qual que é o cenário de crédito hoje? Péssimo. Taxa de juros lá em cima. Isso impacta, tá? Impacta o Brasil e impacta o agronegócio. Porque o que vai acontecer? Se o cara não tem o mínimo de organização aqui, como eu falei, o mínimo de organização das documentações e tem o mínimo de gestão financeira, difícil ele pegar um crédito agora, entendeu? Porque assim, ele vai pegar caro. Por exemplo, o ano passado a gente já... foi muito legal, cara, porque assim, a gente pegou um time assim, ó, o recurso social estava acabando e a Selic estava subindo. O ano passado, né? Que foi o primeiro ano, de fato, assim, com a plataforma, operando full, né? Como a gente fala. Começamos o ano com 5, terminamos o ano com praticamente 14 pessoas, né? Apesar de ser pequeno, um crescimento mais do dobro, né? De gente. Então, assim, e por quê? Porque, cara, foi isso aí. Tipo, o cara, ele, assim, na rotina normal de crédito dele, ele não tava achando as linhas. Aí a gente foi lá para ele, peraí, mas você tá bem organizado, tem esse faturamento aqui, dá para pegar um crédito em dólar e ele trava a soja dele em dólar, porque ele vende a soja dele em dólar. Então, a gente começou a criar soluções que às vezes o cara não tava nem pensando, entendeu? Então, assim, a gente, lógico, o ano passado deu conta disso. Só que é o seguinte, a taxa de continuou subindo. Então, assim, cara, taxa de juros é ruim, tanto para o país quanto para o agronegócio, porque... assim, já o ano passado, o que aconteceu? O cara começa a segurar investimento. É igual você aqui, já pensou, cara? Você teria que fazer um investimento aqui. Aí eu vou falar assim, não, tá, beleza, você precisa de uma grana, só que a taxa de juros é 20% ao ano. Porra, em 5 anos dobrou o que você vai investir. Não tem lógica nisso. Não tem retorno que pague isso, entendeu? A não ser que você tenha uma margem de 60%, que eu acho que ninguém tem. Não. Então, assim, o agro não tem essa margem. Então, assim, basicamente assim, a taxa de juros no momento que está hoje, ou o cara busca uma solução como essa que eu estou falando, que são soluções específicas, ou ele não faz o investimento, e aí ele segura. E a gente não vai sentir isso agora, porque o investimento parou agora. Nós estamos no investimento que foi feito em 2021 e 2022. Então, assim, o investimento parou agora, então o que vai acontecer é que potencialmente... já nos últimos trimestres desse ano e no ano que vem, a gente vai ter uma recessão aqui no país. E que vai impactar o agro. Por exemplo, a gente está falando muito que não impacta o agro e tal. Quando a gente fala de grãos, isso sem dúvida, tem o dólar e tal. Agora, a pecuária já está sofrendo. A pecuária, a arroba despencou, velho. Então, assim, a gente tem alguns produtores pecuaristas, clientes nossos. Pô, a arroba tava praticamente 300 conto, tá 250. Perdeu R$50 por arroba. Por quê? Porque assim, o dólar caiu um pouquinho também, mas o principal, o mercado interno brasileiro não aguenta mais pagar a carne nesse preço. Que tá, assim. E tá faz tempo já, né? Então assim, chega uma hora que o consumidor fala, não, esquece, eu vou comer frango. Carne, exatamente,
comer, sei lá, ovo, né? O ovo ele cresce, mas é verdade isso, é um efeito de substituição. Então, assim, o agro, assim, eu vejo com alguma preocupação. Agora, assim, eu tô otimista. Eu tô otimista porque eu acho que é uma oportunidade, entendeu? Sim. Então, assim, de novo, para minha empresa, buscar alternativas pro cara de crédito, esse é o momento agora, entendeu? Porque o mundo tá aumentando taxa de juros, isso não é uma coisa só do Brasil, isso é no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, e o dinheiro fica mais escasso. O dinheiro mais escasso agora, a gente não sente, mas as startups sentem, mas o consumidor não sente. Daqui 12 meses a gente vai ver o que vai acontecer, entendeu? Porque aí é o seguinte, você começa a não ter mais dinheiro na economia girando, você não começa a parar de gerar emprego, entendeu? Porque para investimento, para daqui um pouco a obra que você ia fazer. Essa obra que ele ia fazer, para de contratar o cara que ia fazer a obra. E o cara que ia fazer a obra, para de comer. Para de comprar no mercado. Para de consumir, e isso vira uma bola, entendeu? Sim. Então, assim, agora para o setor e para o Estado é um momento de cautela, assim, né? Um momento de bastante cautela. A gente tem feito mais custeios do que investimento. Investimento só de oportunidades, assim, aquisição de área. E o que é legal, assim, a gente está em vários estados, né? Então a gente, de alguma maneira, dilui isso. Entendi. O Brasil é uma terra de oportunidade, cara, independente do período. Mas, assim, se você olhar o contexto geral, já que você perguntou, é um contexto que a gente tem que olhar com calma, porque a taxa de juros está muito alta, entendeu? E isso vai impactar a economia, assim, com certeza. Por isso que por que o presidente tá louco para baixar? Porque ele já sabe que se não baixar, vai retendo o investimento. E as coisas vão piorar. Exatamente. Né? A sensação de piora vai ser muito grande, né? Aí o cara queria comprar a casa, ele não vai comprar mais, porque a taxa de juros na Caixa Econômica tá 10% e assim por diante. E o cara que está construindo vai parar de construir no meio, a casa dele, e assim por diante. Assim, você disse que, mas é um momento também de oportunidades. Onde você enxerga as oportunidades hoje? De novo, assim, como eu falei, na verdade o crédito rural onde eu estou inserido está vivendo uma transformação completa de sair de recurso oficial para o recurso privado, de novas leis que foram aprovadas nos últimos anos, criando novos veículos. Então agora eu aqui, do meu aplicativo, do meu investimento, eu posso investir no agro. Todo mundo pode investir no agro no Brasil agora, através de um fundo, né? Então, assim, às vezes você não quer, vamos dizer assim, aplicar mais em tesouro. Pô, tem fundos de agro que pagam mais que CDI. Entendeu? Então, você pode investir nesse fundo. E o que é esse investido no fundo? É um dinheiro que vai para o crédito rural. Ele vai virar uma CPR ali no final. Dá dica pra gente, pô. Fala aí, principalmente pra nós. Tem vários. Cara, Fiagro é assim, ó, é igual o fundo imobiliário, fundo de investimentos. Já conheço. Conhece? Tem alguns. Então, é exatamente igual. Só que assim, na verdade, é exatamente igual assim, do seu ponto de vista de produto. Tem isenção de imposto de renda. Já pensou você ganhar um pouco mais que esse CDI sem imposto de renda? É isso. Olha. É o Fiagro. Então, assim, mas o Fiagro ele pode ser o FII, que é o fundo de imobiliário, que, vamos dizer assim, é um fundo que compra áreas, então você pode ser dono de áreas de fazenda agora, entendeu? Então, é a mesma história, cota de imobiliário, você pode também ter cota de propriedades. 1. 2, você pode ter um Fiagro FIDIC, que chama, que é o fundo de investimento de direitos creditórios, que é a história da revenda que eu contei aqui. Então, tem um Fiagro que pode financiar essa revenda. Então, no final, assim, o produtor está pegando o insumo e ele vai pagar só na prazo safra, daqui 12 meses. Às vezes a revenda não tem isso no balanço dela para emprestar. Quem vai emprestar? O Fiagro que você investiu lá. O Fiagro ele paga dividendo? Paga. É igualzinho, cara. É igualzinho. Pô, isso eu não sabia. Ótima oportunidade. Até dando um mandato, porque esse inclusive, a Acreditares tem uma newsletter toda sábado, inclusive. Se quiser ser cadastrado, é só mandar um e-mail pra gente. Vou cadastrar sim, cara. Manda um e-mail. Manda um e-mail. Pra mim, Daniel@acreditares.com, a gente cadastra. O pessoal vai mandar tudo e-mail pra você. Não tem problema. Não tem problema. Mas, por exemplo, eu tô fazendo essa propaganda porque é o seguinte, no últimas news a gente mostrou lá, estoque de Fiagro no Brasil, 10 bi já. Nós já temos 10 bi. Esse produto tem 2 anos só. Cara, olha, que legal, cara. Eu acho que fundo imobiliário é 15 bi, no máximo 15 bi de estoque de ativos. No Fiagro, em 2 anos, nós estamos em 10 bi. Isso porque a economia não tá muito boa. Isso porque tá imagina quando ficar melhor, hein? Então, assim, isso aqui é legal porque, por exemplo, para um Fiagro aí é uma operação estruturada, a gente pode ajudar o produtor. Estou dando um exemplo de oportunidade.
Outra oportunidade ainda. Cara, a economia tá ruim. Mas, cara, assim, o pessoal ainda não parou de consumir, né? Ou, vamos dizer assim, tudo bem que você tem um problema inflacionário e outras coisas mais, mas eu vejo, tipo, no próprio setor, ainda se tem um investimento em, por exemplo, tecnologia, em melhoria de processo. Porque o que uma crise traz? A consciência do custo. Então o cara fala assim, pô, eu preciso começar a cortar o custo. Então ele pode até começar com que eu não acho ideal, mas começar com a mão de obra, mas isso chega num limite. Sim. Então ele precisa ser o quê? Mais eficiente. E essa eficiência vai gerar oportunidade para quem está gerando eficiência pro cara. Uhum. Né? Esse não é nem meu setor, mas eu falo assim, um outro setor que eu vejo muita oportunidade. Do cara fazer a mesma coisa com menos, ou do cara, enfim, mudar um processo que vai economizar 10%, 15% da operação dele. Por exemplo, só citar um exemplo desse aqui no agro, está estourando, biológicos. Então o cara, em vez de pagar o fertilizante, ele vai ele vai comprar um bioinsumo, um biofertilizante. Cara, o custo é diferente. Uhum. Se ele faz uma estrutura de solo com isso aí, ele chega a pagar 60% a menos do que um normal. Bioquímicos para defensivos. Então, assim, o cara, em vez de jogar lá os defensivos nas pragas, ele começa a ter uma indústriazinha ali de materiais de defensivos bioquímicos, entendeu? Então, essa é uma coisa que está evoluindo bastante aqui no setor e é um crescimento muito grande que vai ocorrer. Então, assim, tem oportunidade para tudo quanto é lado, né, cara? Então, o cara saber olhar e saber investir, né, na hora certa. Mas, por exemplo, se você quer investir no setor que não para de crescer ou cresce um pouco acima do que a média do Brasil, o Fiagro é um excelente produto hoje de investimento. Cara, muito bom. Investir. Tem vários, cara. Tem vários Fiagro. O Fiagro é tipo o FII, então tem vários Fiagro. Tem o Itaú, tem Fiagro, tem vários. A Risia tem Fiagro. Tem várias casas tem Fiagros. Cara, muito bom. Bom saber, cara. Por isso que é bom a gente trazer gente Sim, diferente. a gente aprende. A gente aprende bastante coisa, né, Everton? Como investir. E assim, eu até escutei, esse dia eu estava vendo. Eu gosto de ver muito podcast, então é um economista também, como você. E ele fala assim que o Brasil, o Brasil, no caso, não ganha com o que ele produz. Mas ele quis dizer assim, o Brasil produz muita commodity, né, e importa depois muita coisa industrializada dessas commodities que ele vende, né? Então acaba que uma coisa choca com outra, né? Você acha que ainda isso é um problema para o país? Assim, poderia também ajudar o agro isso? O que você pensa? Cara, eu tenho duas posições nisso aí, uma de curto prazo e uma de longo prazo, vamos dizer assim. Se você pensar a curto prazo, né, se bem que isso é muito relativo no Brasil, mas vamos pensar assim, no momento atual, você só compra iPhone porque a gente vende soja. Como é que um país recebe dólar? Quais são as formas do país receber dólar? Ou o investidor vem aqui e bota o dinheiro dele, porque ele acha que a bolsa vai crescer, o Fiagro vai crescer, né? Ou alguém vendeu alguma coisa para alguém lá fora e esse alguém pagou em dólar. Pagou em dólar. Só tem essas formas de... Aí várias outras também, mas enfim, empréstimos, tá? Vamos na economia real. Alguém botando dinheiro, comprando empresa, investindo e assim por diante, ou alguém vendendo alguma coisa. Por isso que tem a balança comercial. O quanto que você exporta, ou seja, quanto você vende, o quanto você importa, o quanto você compra. Então, assim, cara, não tem como não dizer que o agro não tem uma importância disso aí e que a gente deixa de ganhar, porque isso não tem sentido nenhum. Hoje o Brasil tem uma reserva muito grande de dólar. O governo tem uma reserva de dólar, que dá uma estabilidade muito boa, né, do ponto de vista de dívida e tal, dessas coisas. Sim. E até de visão do investidor lá fora. Então, assim, eu gosto dessa discussão. Eu não gosto dessa discussão porque é o seguinte: parece que para industrializar tem que diminuir o setor, sabe? Eu acho que é o contrário. E aí eu vou para minha visão de longo prazo. Eu acho que assim, cara, deixa o agro, né, continuar crescendo. Se a China quer comprar soja, nós tem que vender soja. Não adianta eu botar aqui mais
15 plantas de para esmagar Esmagadora. soja, farelo e óleo, eu vou vender isso para quem? Exato, Não exato. vou vender para ninguém, porque não tem demanda. A demanda é de soja, nós vamos vender soja, né? Demanda de carne, nós vamos vender carne. Demanda de algodão, nós vamos vender algodão, entendeu? Porque quem no final faz o mercado, a estrutura de mercado é o consumidor, é a demanda, não tem jeito. Então eu acho que isso, para mim, tá feito, assim, sabe? Eu acho que o agro cresceu muito nos últimos anos e vai crescer ainda mais. Agora, tem outros setores que podem crescer muito mais. A indústria brasileira está paradaça. O setor de serviços é uma baita oportunidade. É o setor que eu tô, que é o que eu acredito. Eu acho que a gente pode tirar um pouco dessa grana e levar para outros setores, como o do serviço, apoiando startups. E isso está sendo feito, cara. Isso está sendo feito. Sem dúvida nenhuma está sendo feito. Tipo, a gente conversa hoje, tem alguns fundos que investem em startups que são produtores rurais que estão do outro lado ali, entendeu? Então está diluindo essa grana na economia para outros setores, para que a gente também tenha promoção de tecnologia, que eu sei que não é todo mundo que faz, não é todos os grupos fazem, mas eu apoio isso, entendeu? Eu acho que assim, tá, legal. O agro tem que continuar o investimento, e vai crescer, porque é a nossa vocação, é o que a gente tem demanda, é o que a gente sabe fazer e assim por diante. Agora, a gente pensando a longo prazo, aí que é a história do pensar a longo prazo, nós temos capacidade, nós temos gente, nós temos tecnologia para ser também, fornecer soluções para os próprios produtores que estão aqui em Mato Grosso, né, que é a história do AgriHub, que é a minha história aqui na Acreditares, por acreditar que assim, a gente pode ter novas empresas voltadas, ligadas ao setor, mas não necessariamente vão fazendo. Que é a minha empresa. A minha empresa é do agronegócio. Então, assim, essa visão da história de tecnologia, não sei o quê, isso é... Cara, olha que loucura isso aí, né, bicho? Nós estamos falando, o Brasil tem que não sei o quê. Cara, eu vi uma notícia hoje, inclusive. Taiwan parece que representa 90% da produção do microchip do mundo. Do mundo, sim. Cara, um país produz 90%, e por isso que tá toda essa história, eu não sabia disso. Tá toda essa história da China, dos Estados Unidos, no final é isso a discussão, não entendeu? Então, assim... É um país que não pode ser nem bombardeado, que senão acaba a tecnologia no mundo inteiro. Não, a notícia era exatamente, era exatamente essa. Se começa uma guerra na região, só para recuperar a produção que deveria ser feita hoje para computadores, semicondutores, chips semicondutores, computadores e celulares, demoraria 3 anos para voltar ao que é hoje. Porque aí você teria que espalhar, criar uma nova indústria e tal. Então, assim, cara, hoje, obviamente, está um momento de desglobalização, isso é natural que está acontecendo, por conta da pandemia. Isso, da concentração. Só que, cara, quando você escuta uma história dessa, você fala, poxa, ali tem, né? Ali eles concentraram. Então, não quer dizer que o mundo inteiro vende e produz semicondutor. Ali tem uma vocação, alguma coisa de tributo, enfim, de pessoas que atraiu os caras para lá. Aqui é o agro, cara. Então, assim, poxa, você quer implementar o agro? Vamos botar mais indústria agro, vamos botar mais serviço agro, vamos colocar mais essas coisas. Porque, assim, não adianta falar assim, vamos industrializar. Mas industrializar o quê? Semicondutor, 90% é um país que faz. Você quer fazer o quê? O iPhone aqui? Não temos nem capacidade disso. A nossa mão de obra recebe muito mais do que a mão de obra dos países que produzem o iPhone. Então, cara, ou você cria uma indústria e um produto próprio, né, que é a história do agronegócio, dos serviços nossos, que nós já temos demanda interna, ou eu acho que isso é muito, né, um pouco de sonho também. Não, acho que toda essa discussão, ela vem muito da época da pandemia, né, quando a gente ficou dependente de alguns países. Depois veio com a guerra também. Teve a questão dos fertilizantes, né? Se voltando para o agronegócio. Então, eu acho que essa discussão de tem que industrializar aqui, tem que fazer aqui mesmo, para evitar a dependência, mas igual você falou, é uma cadeia, né? E existe um tempo para você conseguir depois suprir isso, né? Então, eu acho que vem muito daí. Você pegou num ponto importantíssimo, fertilizante. Muito legal o seu exemplo, porque é exatamente isso. Pô, peraí, se eu botar uma indústria fertilizante aqui, ela concorre em preço com o que vem de fora, porque o que vai acontecer? Se você botar uma indústria fertilizante, que eu até acho legal, eu até apoiaria um plano desse, mas, pô, o cara traz da Rússia lá $1.000, o
do Brasil vai chegar a 1.600, você acha que quem que Não vai comprar. quem que vai comprar o negócio de 1.600, entendeu? Então Sim. é essas coisas que tem que pensar. Sim. Porque senão vira uma bola de neve, né? É isso. Tem indústria no Brasil que vive disso aí, entendeu? Aí tem que o quê? Aumentar a barreira de importação, eles jogam a tarifa de importação lá em cima para o produto não conseguir chegar aqui e competir de igual para a nossa indústria. Então, assim, cara, a política ela tem que ser pensada assim, de maneira geral, assim, né? Mas eu acho que essa questão, o custo do Brasil é muito alto, né? O custo do Brasil é muito alto. Então, qualquer indústria que a gente montar aqui vai ser difícil da gente mesmo consumir o produto dela. E tem que ter um racional. Então, acho que existe uma etapa, acho que para se chegar até isso, né? Mas aí, Everton, você tem alguma dúvida? Daniel, fiquei com uma curiosidade. Como que funciona essa questão de hub? Assim, como que você poderia explicar? O AgriHub, né? AgriHub. Não, legal, assim, esse é um movimento que aconteceu, como eu falei, a gente vem passando por transformações muito grandes, né, nos últimos anos. E uma das grandes alterações que ocorreram no processo foi a forma de se fazer inovação. Se você voltar lá para a década de 80, 70, 90, né, o que acontecia? Você formava grandes conglomerados de empresa, né, empresas gigantes, IBM, Xerox, e esses caras pegavam de 5% a 10%, depende da empresa, do faturamento deles e botavam a inovação. Contratava time, pesquisadores, não sei o quê. A John Deere era 10%, ainda é, eu acho. E isso o quê? É um modelo de inovação fechada. Cada um fazia o seu. A IBM tinha o time de inovação dela, a John Deere tinha o time de inovação dela. Na época nem existia a Apple, né? Vou pegar, por exemplo, sei lá, o Yahoo tinha o time de gestão, de inovação dele. A Johnson & Johnson, todas as outras de varejo, enfim, essas grandes que circundam a nossa, a Coca-Cola, enfim. De lá para cá, quando veio todo esse movimento de startups também, de novas formas de fazer empresas e tal, isso veio mudando. E aí se consolidou um conceito de inovação aberta. Então, assim, hoje o cara gasta 10%, às vezes ele gasta menos 10%, só que ele tem o time dele interno, ele tem uma área de VC, que é Venture Capital, ou seja, ele investe em startups que tem a ver com o negócio dele, que pode melhorar, e ele ainda investe em hubs do mundo inteiro para ele ficar de olho em quais startups que estão surgindo, quais tecnologias que estão acontecendo. Então, é o conceito de inovação aberta. Então, o hub vem através desse conceito. O AgriHub, por exemplo, é uma iniciativa de inovação aberta para agronegócio, onde eu conecto produtores, empresas, né? Tem as empresas lá, as sponsors, a MAGE, TNG, a Agroamazônia, a Deloitte entrou agora como... A Deloitte é sponsor do AgriHub. Aí tem o produtor, como eu falei, a grande empresa, as startups, por exemplo, acreditadas participam do AgriHub, os agentes do ecossistema, como universidades, né? Enfim, outros centros de pesquisa, outros hubs, para você juntar ali e, de uma maneira estruturada e organizada, criando o ambiente para que eu me encontre com um cara da MAGE e busque uma solução para crédito. Para o cara da Deloitte buscar uma nova tecnologia que ele vai implementar na consultoria, né, de legal ou de auditoria no processo dele. Então, isso é o hub. O hub é um ponto de encontro onde a inovação aberta acontece. Então, quem acredita em inovação aberta investe ali no hub, né? As empresas, os produtores, a rede de fazendas alfa, né? Esses produtores que estão abertos à inovação, que querem investir em startups, que querem estar atentos à vamos assim, ser o primeiro usuário da tecnologia. E isso tudo, então, faz esse ecossistema que a gente chama, que é o AgriHub, né? Que tanto faz essa conexão entre a solução e o problema, vamos dizer assim, produtores e as empresas seus problemas, e a solução com startups, centros de pesquisas e outras coisas mais, como também orquestra grandes projetos setoriais, que é muito legal. Projeto de clima, projeto de conectividade no campo, então é bem interessante. Legal. E assim, a gente viu há um tempo atrás assim, a explosão das startups, né? Assim, hoje aconteceu várias startups, muitos unicórnios até no Brasil, né? E hoje a gente vê que existe uma dificuldade maior de uma startup virar, né? Ou dela ter
né, a alcançar, até virar um unicórnio, ou às vezes conseguir começar, né? Porque os investimentos, pelo menos que eu converso com empreendedores e com pessoas que estão começando startups, que hoje é mais difícil você fazer captação Sim, e tal. sim, mudou muito. Mudou muito. Assim. Hoje o cara muito. Vou começar a saber, o cara vai injetar dinheiro. Não é mais assim. Na verdade, eu queria ver da sua visão de como você enxerga o futuro das startups, né? Uhum. E a importância desses canais como o AgriHub para essas empresas. Pô, importância é 100%, né? Porque dá acesso, pode dar acesso a mercado, acesso a investidor, né? Porque daqui a um pouco, nessas conexões, o cara quer investir em você. Uhum. Lembrando que o cara tinha área de VC ali, Sim. né? Então, enfim. Mas, assim, o momento mudou muito, né? Na linha do que a gente conversou lá da liquidez, né? Então, mudou muito até a forma dos pitches e dos investidores verem. Porque, assim, o que aconteceu, Marcelo? Como houve né? A história do hype, né? O hype já passou. Então teve muita grana para muita gente, né? Então, assim, cara, se o cara não tinha o mínimo vamos dizer assim, de prioridade no faturamento, ele tá vivendo de investimento, né? De duas uma, tem que entrar no caixa, ou ele fatura, ou alguém tem que bancar essa conta, geralmente é o investidor. E é assim, tá certo, porque, né, no final, assim, se pegar os conceitos lá do... É um negócio, do Lean Startup, que é o livro, né, que é a Bíblia, né? Do professor lá, agora não vem o nome dele, mas assim, a startup, a grande diferença da startup para uma empresa é que ela não nasceu para ganhar dinheiro, ela nasceu para resolver um problema. Isso é uma diferença grande. E geralmente um grande problema, né, que, vamos dizer assim, deve ser resolvido ou com uma grande inovação ou geralmente com tecnologia, né? Uma empresa nascente de base tecnológica. Então, assim, teve muita grana para isso. Passou-se o tempo, algumas empresas não deram resultado, nem chegaram a faturar, na verdade, né? Tem muita empresa que captou muita grana e ou não faturou ou vem assim, numa crescente legal, mas nunca teve lucro. Tipo o Uber até o ano passado. Não sei se eles chegaram a ter um balanço positivo, mas eles sempre tiveram um balanço negativo. Porque cresce rápido demais. Sim. Então, assim, hoje mudou totalmente isso aí. Porque hoje, se você sentar na mesa aqui, eu tô aqui, você é um investidor, e você não apresentar o mínimo de faturamento que você já apresentou, que você já teve com aquele teste que você fez. O conceito é igual, as ferramentas igual. Agora você tem que ter resultado, cara. Sim. Lógico, você não precisa ter um resultado de uma empresa normal, até porque você não seria uma startup, você tem outras prioridades, desenvolver produto, né? Agora, cara, tem que ter um mínimo de racional do que como esse negócio vai parar de pé. E o caminho para isso, né? Ou seja, o racional e o que você já fez para o que você já andou. Então, assim, cara que não tinha nada, dificilmente vai captar alguma coisa. Antes o cara tinha uma boa ideia, já injetava um dinheiro. Não, se fizesse uma boa apresentação, né? Tinha um pitch massa. Esse é um problema. O segundo problema, que é um segundo nível, é os valuations. Exato. Que caíram pra caramba, entendeu? Cara, assim, eu vi isso acontecer com as startups, né? E a gente vê que uma glamorização que teve também. Sim. Eu acho que, assim, como todo mercado, é um amadurecimento. Eu participo desse mercado desde 2016, que é a história do AgriHub. Quando eu comecei a minha empresa, que foi em 2020, e eu, de fato, entrei para o jogo em 2021, nós já, desde o início da empresa, falamos, cara, a gente tem que ter uma linha de faturamento. Isso é... Sim, com certeza. Como um negócio. Sim, exato. Eu tenho um negócio que é meio tradicionalzão, mas tá gerando uma grana aqui e eu tô vindo com a tecnologia aqui, entendeu? Daqui a um pouco eles vão se cruzar. É algo que eu não entendia nas startups, eu não conseguia entender isso nas startups, porque eu não via como... Eu já via como um negócio, né? Sim. E tem que ser, né? Eu já via ela como um negócio, então eu falei, cara, qualquer negócio que você faz, tem que ter um plano de negócio. O plano de negócio você tem que apontar para onde você vai. Você não precisa nem estar no break-even, né, cara? Mas tem que estar assim, tem que ter um racional mínimo, né? Tem que ter um racional, onde vai vir o dinheiro, né? Para pagar a conta, né? Então, isso eu não entendi. Então, mas é legal, foi uma boa análise aí. Sim. Então eu vejo, assim, muita oportunidade, de novo, para startups que
tem alguma coisa que para de pé, entendeu, cara? Sim. É um mercado grande, né? Isso tudo, né? A startup começa aí, né? Ela A começa... exigência além da ideia, né? Isso, não, tem uma cartilhinha, né, que é até importante, né, tipo, o cara fala assim, pô, qual que é a dor que eu tô resolvendo, pra quem que eu tô resolvendo, de novo, aí ele vai começar a fazer uma análise assim, pô, qual que é o tamanho do meu mercado, qual que é realmente o tamanho do mercado, né, o Tan Sanson, então, aí começa a falar, pô, se esses caras pagassem tanto, quanto seria e tal, e assim por diante. Então, assim, pra gente já ir pro final do nosso podcast, Sim. eu só queria que você, de novo, desse umas... Aí eu vou aproveitar para você dar umas dicas pro produtor agora sobre crédito, né? Uhum. Eu não sei, assim, podemos falar assim pro pequeno, pro médio. O grande já tem a estrutura dele, já sabe como fazer. Mas às vezes aquele cara que está com dificuldade ali de conseguir o crédito e tal, como é que seriam as dicas? O que você daria de dicas assim para ele conseguir? Eu acho que assim, o primeiro passo é se conhecer, tá? Eu acho que assim, a nossa tecnologia, ela tá trazendo algumas informações que o cara nem nunca viu dele. Então essa é a primeira coisa, assim. A gente monta assim, quando ele entra na plataforma, o nosso objetivo maior é transformar a experiência. Esse é o nosso propósito. Então, assim, hoje, de novo, como eu falei, pô, o cara pega a planilha, não sei o que, documento, na nossa experiência, não. Quando ele botou o CPF dele ali, ele me autorizar as coisas, já parte do que ele buscava na gaveta já tá no app. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, assim, ele se conhecer. Então, se ele não usa o app, ele tem que se conhecer de qualquer maneira com outras ferramentas. Se conhecer financeiramente, que eu quero dizer, tá? Qual que é o meu endividamento, as informações e tal, certinho. Por quê? Porque o mercado privado vai exigir isso aí. O que mudou, principalmente? Quando era um recurso oficial, quando era só recurso oficial, quem determinava a taxa de juros e as condições do empréstimo era a linha. Hoje, no mercado privado, quem define as condições e as taxas de juros é o perfil de risco do cliente, do produtor rural. Então, se ele não consegue demonstrar claramente esse perfil de risco dele, né, e quais são os pontos fortes, e o que ele vai fazer com esse dinheiro que vai alavancar a receita dele, potencialmente ele vai ser o cara fadado a ter as piores taxas e condições do mercado. Então, nesse sentido, independente de onde ele vai, se é banco, se é fundo, se é qualquer coisa, ele tem que se organizar minimamente para esse processo, e é o que a gente está atacando hoje, sabe? Porque no final, assim, de novo, as taxas de juros vão começar a diferenciar bastante no mercado, os caras que estão bem organizados, que já têm relacionamento, que pegam dinheiro recorrentemente no mercado privado, para o cara que ainda não entendeu direito ali o processo, não organizou ainda não organizou ainda a casa, tal, e assim por diante. Então, eu vejo que essa é a principal dica, assim. Porque no final, cara, dinheiro é mercadoria. Sim, com certeza. Então, tem um custo, tem um preço. Quanto mais dinheiro eu pego, mais avaliação vai ter, mais garantia eu vou exigir, a diligência vai ser um pouco maior. Então, assim, de novo, se eu não estiver preparado para essa nova era, eu dificilmente vou navegar da melhor maneira possível, assim. A dica seria se organizar, então, né? Sem dúvida. Se organização organizar e buscar entendeu? as novas opções, né? Eu acho que é o segundo passo, porque aí se eu me organizo, eu quero saber quais os diferenciais. Que é melhor para mim. Exato. Né? Que é melhor pra aí mim. eu vou lá me expor no mercado de maneira organizada para eu saber se tem algumas coisas que, com base na minha informação, seja diferencial para mim, seja uma taxa de juros mais baixa, seja um prazo mais alongado, ou seja uma garantia, que seja exigida a menos, entendeu? Menos, exatamente. Cara, foi um prazer ter você aqui no Zoom Talk. Foi Acho mesmo. que enriqueceu muito para os produtores. Para os produtores. E para todo empreendedor, né, Everton? Com que certeza. Também está nos assistindo. Então, agradeço e queria deixar esse momento para você se despedir aí e deixar o seu... Não, eu agradeço. Obrigado pelo convite aí, né? Um prazer também ter falado com vocês aí. E o produtor que se interessar a mudar essa experiência dele, que esteja convidado aí a entrar no nosso site da Acreditares e conhecer um pouquinho do nosso projeto. Pessoal, esse foi mais um Zoom Talk. Muito obrigado por vocês estarem até esse momento com a Até gente, né? Verdade. E não deixa de curtir, de compartilhar e se inscrever aqui no canal, né, Everton? Com certeza. Deixe seu comentário aqui, divulgue também o nosso Zoom Talk, muito voltado aqui para você que gosta desse bate-papo sobre empreendedorismo, negócios, né? Uma grande oportunidade que nós trazemos aqui, grandes empreendedores igual o Daniel, e nós aguardamos você no próximo Zoom Talk, não é mesmo, Marcelo? É isso. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Valeu. Obrigado, mais. Marcelo. Tchau, tchau.